Tudo bem? Tudo ótimo. Então tá bom, seja mais uma vez bem-vindo aqui à nossa cozinha. Obrigado. E divirta-se, hoje é um crepe Suzette. Crepe Suzette, uma receita clássica, uma receita muito charmosa, é uma receita muito romântica. Por sinal, uma história... Estava contando a história, adorei, conta pro pessoal. O crepe Suzette surgiu por volta de 1900, 1930, quando o príncipe então da Dinamarca conheceu uma moça chamada Suzette, se apaixonou e resolveu pedir ela em casamento. Então ele chegou para o chefe do castelo dele, do reinado, falou que ele queria uma receita especial para o jantar que ele ia fazer para pedir Suzette em casamento. Foi então que o chefe na hora pensou numa sobremesa flambada para ter todo um charme, uma elegância, e resolveu fazer essa sobremesa no jantar. Quando ele fez a sobremesa, ao término ele colocou o nome de crepe Suzette em homenagem então à futura princesa. Que aceitou, logicamente. Com certeza. Né? Isso poderia ser uma coisa qualquer, uma pipoca. Que lógico, né? Boa ela, assim não é nada bom. Exatamente. A gente aqui não vai ninguém casar. Temos o Jadson, que é o nosso príncipe, então, aqui da cozinha do Boa Tarde, e vai ensinar então pra gente essa receita. Diga o que a gente vai usar aí. O crepe, assim, é uma receita muito simples. Ela prima por poucos ingredientes. O legal dessa receita é o carinho na hora de fazer a crepe, que assim é o principal dela. O que nós vamos fazer? Vamos estar fazendo a crepe, deixar ela descansar um pouquinho, porque quando a gente conforme a gente faz a crepe, bate a farinha de trigo, o glúten fica muito, muito firme. Quem já não comeu aquela panqueca, que ela é bem borrachuda. Essa é a causa. Você tem que fazer a massa, deixar descansar um pouquinho para depois então confeccionar ela no fogo. Essa é uma massa de panqueca ou não? Ela é diferente? Na realidade, a crepe é uma panqueca. Vamos falar brasileiramente se falando. Lá fora, se você pedir panqueca, não existe. Existe crepe. Entendeu? A crepe é essa massa, porque assim, aqui na nossa culinária brasileira temos alguns problemas com relação à nomenclatura com o exterior, assim. Crepe é essa massa, que é a pâte à crêpe, que é a pâte, que é uma massa mole feita no fogo em frigideira. Aí a panqueca surge prima irmã da massa, que acho que assim, a grande diferença da crepe e da panqueca é o que vai fermento na massa da panqueca. Tá. E a panqueca deriva muito mais do lado americano, do pancake, que é aquela coisa aquela massa grossa que pãozinho, parece, né? Fica um pouco mais grosso. Isso, aquela massa bem fermentada. E a crepe não, é uma massa fina, é uma massa clara. Não vai fermento, então? Não vai fermento. Tá. Então assim, para fazer a receita simples, eu vou primeiro misturar todos os ingredientes secos, que aqui vão açúcar, farinha. A quantidade vai passar aí depois. A gente tem depois no site também, já tá lá no site, na verdade. O pessoal pode acessar. Vou misturar os ingredientes secos. Misturei os secos, vou acrescentar agora o leite. Vai dissolvendo, vai... Isso, vai misturando. Para evitar que forme muito pelote, Vou adicionar o ovo, então. O ovo inteiro? Ou um ovo inteiro. Tá. Vai ajudar aí. O ovo aqui entra na realidade para dar coloração e sabor à receita. Tá. E no final a gente vai adicionar o quê? Manteiga em temperatura ambiente ou um pouquinho líquida. Então eu vou adicionando ela. No final, essa manteiga vai dar o quê? Vai dar um saborzinho especial na massa, que é o principal da receita. Então essa manteiga, que manteiga que é? Líquida? Não, é manteiga em temperatura ambiente. Tá. Por quê? Se a gente colocar manteiga gelada aqui, ela não vai dissolver. Tá. Então a gente adiciona a manteiga em temperatura ambiente, misturei a massa. É uma massa bem brilhosa, bem gordurosa, se você reparar, tá vendo? Porque ela tem bastante gordura, ela é bastante rica em sabor. Tá. Agora o que eu vou fazer? Eu vou esperar ela descansar um pouquinho. Quanto tempo a gente pode deixar ali? Ideal, 30 minutos. Tá. Esse é o ideal, a gente deixar ela descansar por 30 minutos. Mas aqui, por questão de tempo, a gente vai deixar descansar um pouquinho. Vou começar a preparar outra parte da receita e depois a gente confecciona a crepe. Tá, joia. A crepe Suzette, ela vem em uma calda. Essa calda é uma calda de laranja e da bebida que vai ser flambada. O legal dessa receita é o quê? A gente utilizar o suco de laranja fresco e de trabalhar com a laranja. Fazer aquilo que a gente chama na cozinha de supreme de laranja. O que é o supreme de laranja? Eu vou mostrar pra você. Vou pegar uma laranja, eu vou cortar o fundo dela, fazendo um apoio. E aqui também.
Os dois lados, Os dois lados, isso. duas tampinhas. E o supreme nada mais é quando você vai comer feijoada, não vem aquela laranja, só o gominho? Vem. Esse é o supreme de laranja. Você vai ao redor da laranja, Você tira toda a casca. tira toda essa parte branca. Vai ficar só o gostosinho. Só a carninha dela, né? Tá. Isso, uma faquinha bem afiada já consegue tirar. Isso. E uma coisa legal, na receita vão também raspas. Eu indico, como você fizer esse supreme, retire. Já vai cortando os pedacinhos Isso, já da tira casca pra usar. Isso, porque esses pedacinhos aqui vão dar até outro charme à receita. Tá. E agora, como que eu faço o supremo? Você vai tirar toda a casca da laranja. Em cima de um copinho, você vai ver, se você olhar bem de perto aqui, tem a repartiçãozinha branca Os dela. gominhos ali, né? Ao lado, bem ao lado, você vai passando uma faca. De todos, mas não vai até o final. Não, no final ela já solta. Ah, vai E já vai soltar saindo o gominho da gominho. laranja, ó. Difícil, não é não? Ah, não é questão de prática, ó. Você vai tirando, ele vai saindo Isso por quê? Isso a gente vai usar só realmente o... só a carne dela, só porque assim, em primeiro lugar, quando você trabalha com gastronomia, com cozinha, não é interessante você vir nada com caroço. Claro. Primeiro porque é perigoso para o cliente quebrar o dente, e outro porque tem tendência em quê? Amargar. Claro. Então o que você faz? Essa preparação, Ela vai só isso daqui é a só aquilo que carninha você mesmo. come da laranja. Aham. E isso que vai dar um É o charme. supremo mesmo. É o né? supremo da laranja, aquilo que a gente chama de supremo. E é isso que a gente vai usar na receita. Por quê? Ela vai agregar um valor e vai fazer com que dê mais um sabor adocicado e fresco na receita. Entendi. Vai usar tudo então. Aqui a gente pegou só um Isso, pegou só um pedacinho, mas vai pouquinho, tudo. vai tudo. Vai uma laranja inteira. Agora a gente vai estar fazendo, vamos fazer a calda. O que é a calda? É o suco de laranja, são 200 ml de suco de laranja. Tem que ser natural. Natural, espremido na hora. Quanto Tá. assim, mais fresco você conseguir tiver ele. Tem que coar ou pode colocar com... Pode colocar com as garrafinhas, Tá. com aquelas... os gominhos? Isso, chamam de garrafinha. Garrafinha, né? É verdade. Quando Que era é criança pedia pra coar a garrafinha, né? Pode pôr normalmente então com a garrafinha. Isso. Eu vou misturar aqui, ele vai ferver por 5 minutos. Ferveu Tá. por 5 minutos, aí a gente vai começar a finalizar a creme. Tá, foi com açúcar ali que você colocou então? Laranja e açúcar, açúcar, só. tá. Aí depois eu vou adicionar as raspas, o supreme e o gramanier ou contrô, que é o licor de laranjas, que vai pra dar o flambar. flambado. Tá. Tá joia. A gente já fez crepe aqui ao vivo, a gente já trouxe diversas receitas assim, mais de recheio, mas a receita da massa, a gente achou que era mais simples passar a massa de panqueca. E a gente acabou passando. Então hoje aqui, essa massa que a gente está aprendendo dá para fazer qualquer tipo de crepe, né? Qualquer crepe doce, assim, nessa massa só dá para fazer as doces por causa da quantidade de açúcar que vai nela. Tá. Mas em caso você quiser fazer fazer a crepe salgada, é só você colocar a mesma quantidade de açúcar para de sal. Isso o que é? Uma pitada de açúcar e uma pitada de sal. Porque na realidade, o sal e o açúcar entram ali. Aqui entra o açúcar para adoçar, mas o açúcar entra na receita também para dar coloração, para favorecer a cocção e dar um pouco de coloração na receita, não ficar aquela receita pálida. Tá. Então, na verdade, não colocaria tudo aquilo de açúcar, colocaria seria bem pouquinho. Uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Tá joia. E dá pra fazer então crepe salgado, aí dá pra rechear com o que quiser. Com o que quiser. E assim, o legal da crepe é isso, a versatilidade dela. Se você não quiser fazer, por exemplo, essa crepe de laranjas, você pode fazer ela com limão também.